Bom dia a todos e a todas. Eu vou dar aqui a continuidade à fala da Suelaine, falando um pouquinho de uma forma bem mais singela, o quanto tem sido difícil fazer essa discussão sobre laicidade em vários contextos, inclusive no contexto escolar. Muitas vezes, quando a gente se remete a esse tema, existiam algumas interpretações de que nós estamos querendo falar que as pessoas não têm que ter religião, que tem que ser, estamos pregando ateísmo. Já ouvimos de tudo em relação a essa questão do que seria a laicidade ou o que seria o Estado laico. Então, o que eu encontrei um trabalho feito pela Débora Diniz, que é uma antropóloga de Brasília, né, da UNB, o que ela descreve para nós o que não é o Estado laico, né? O que não é o Estado laico, para que a gente possa pensar um pouquinho o que é, então, o Estado laico. Então, eu trouxe para vocês essa reflexão dela, né? E vamos lendo aqui e a gente vai acompanhando e depois a gente conversa um pouquinho sobre essas questões. Então, o Estado laico, né, ele não é, em princípio, ele não é um Estado ateu. Então, assim, ouço dizer que, vocês estão falando que o Estado laico, então é porque é para dizer que não existe Deus. Não, é outro departamento. O Estado laico não é o Estado ateu. Ele não é nem católico, nem evangélico, nem espírita. Ele não assume nenhuma religião. O Brasil não é uma teocracia. O Brasil separou, desde 1889, a religião do Estado. Não é uma teocracia, né? Não tem religião, historicamente. Tampouco religiões no plural. Isso não significa que seja indiferente às crenças religiosas, né? Apenas que não se rege pelos valores das crenças, nem mesmo pela perseguição às crenças. Então, assim, assumindo que existem as crenças, e as crenças podem sim existir e fazer todas as suas deliberações, mas isso não vai influenciar na forma como o Estado vai funcionar. Não persegue as religiões. É ele quem garante a todos nós a liberdade de pensamento, de expressão e de culto. Ou seja, reconhecemos que existe a religião e que pela Constituição as religiões podem sim expressar os seus cultos e os seus pensamentos, né? Não financia comunidades religiosas para atos de proselitismo religioso. Então isso é muito importante, né, gente? Não financia comunidades religiosas para atos de proselitismo religioso. Se a gente for fazer uma análise da situação atual, nós vamos ver que essa questão está muito complicada no nosso país, né? Então, não financia, mas vocês lembram disso? O Brasil gasta 100 milhões com a visita do Papa, Estado laico. Os gastos dos cofres públicos brasileiros com eventos são uma afronta à laicidade do Estado. O Papa Jorge Mário Bergoglio virá ao Brasil, essa é uma notícia de 2011, para a Jornada Mundial da Juventude, que ocorrerá nos dias 22 a 28 de julho. O evento foi criado pelo Papa João Paulo II em 85. A decisão de realizar o evento religioso no Brasil foi feita por Ratzinger, aquele Papa que pediu demissão, em agosto de 2011, já sinalizando o objetivo do Vaticano de aumentar a influência política na América Latina, como atestou a recente escolha do Papa. O Papa veio, vocês lembram, né? Depois ele veio ao Brasil, teve todo aquele gasto, aquela coisa toda, e assim, o Estado laico recebendo um Papa para realmente consolidar a questão da religião católica no Estado, que foi um acordo que o governo Lula fez com o Vaticano. O Estado laico não delega o cumprimento de seus deveres para as comunidades religiosas, né? O ensino religioso nas escolas públicas não é escola de educação religiosa,
mas ter humanismo sem dogma. Nós estamos falando de escolas públicas, né? Não estamos falando de escolas particulares. Escolas particulares, elas podem escolher qual é a religião que elas querem seguir, fazer, implementar os seus dogmas, mas a escola pública não pode, pela Constituição, né? Um Estado laico deve ser um Estado neutro em matéria religiosa, muito embora proteja a multiplicidade de cultos e não cultos, né? Aqui nós temos aquele exemplo também dos 600 professores para ensino religioso contratados pela Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Então, assim, o Estado laico não deveria contratar pessoas para dar aula de religião. Mas a Câmara de Vereadores do Rio aprovou no dia 29 de setembro um projeto de lei do Poder Executivo a criação de um quadro de professores para dar aulas de religião nas escolas públicas do município, que ensinará valores morais e éticos e também espirituais aos alunos. A contratação vai ser por concurso público, né? E serão 600 vagas para os candidatos que forem formados em Sociologia, Filosofia, História e bacharéis em Teologia, e a carga horária das aulas será 16 horas semanais. Então, nós vimos isso acontecer no Rio de Janeiro, né? Assim, no primeiro olhar, é possível, é permitido que se tenha os professores, porque a LDB também está de acordo, né? Mas, como será que estão sendo feitas essas aulas, né, nessa perspectiva? Resumindo, laicidade não é ateísmo, laicidade não é perseguição, laicidade não é transferir para as igrejas responsabilidades do Estado, laicidade não é dinheiro público para comunidades religiosas. Muito importante a gente prestar atenção nesse último aqui. O Estado laico é quem nos garante a liberdade de pensamento. Nossa, que bom, né? A laicidade protege nossa rica diversidade. Isso significa que é esse dispositivo que garante que possamos acreditar, mudar de crença, voltar a crer, desistir de crer. Ou seja, a nossa liberdade está garantida nessa questão aqui, né? Acreditar, mudar de crença, voltar a crer, desistir de crer, jamais crer, etc, etc, etc. Nosso país. O Estado laico é quem nos protege da perseguição religiosa. Isso teoricamente, mas nós sabemos, a Suelane acabou de apresentar, que na prática a perseguição religiosa existe. E isso é um horror. Essa aqui é uma pesquisa das religiões afro-brasileiras no Rio, falando da intolerância. Ela é uma pesquisa antiguinha, mas ela traz uma questão muito interessante, né? A PUC do Rio, ela fez uma pesquisa sobre as religiões afro no estado do Rio e comprova denúncias de intolerância, né? Dados preliminares do mapeamento das casas das religiões de matriz africanas no Rio identificou 847 templos, que revelam que 451, mais da metade, foram vítimas de algum tipo de ação que pode ser classificada como intolerância em razão da crença ou culto. Isso é Rio. Teve a pesquisa no Rio, nós não sabemos isso em São Paulo e nos outros estados. No estado com maior proporção de praticantes de religiões afro-brasileiras na população, mais de 1,5%, segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, com base no censo de 2010, a pesquisa da PUC do Rio identificou templos em 27 dos 92 municípios fluminenses. Embora não represente a totalidade das casas religiosas desse segmento no Estado, de acordo com uma das coordenadoras, a professora Denise Fonseca, o mapeamento é o primeiro a tratar de casos de intolerância religiosa. Ou seja, a gente ter esse tipo de levantamento que possa nos ajudar a estabelecer indicadores e medir a questão da intolerância é uma coisa super interessante que os estados deveriam realmente fazer para a gente conseguir falar desse assunto com base em dados. Então, somos um Estado laico que protege a diversidade e a liberdade, né? Sem a laicidade, as novas gerações não poderiam se definir sobre outras rubricas religiosas, seriam compulsoriamente o que os seus governantes desejassem que fosse, como é nos países onde a religião é obrigatória, né? Ou países onde não permitem que se haja religião. O Estado laico é quem nos protege do discurso do ódio,
Ninguém é livre para expressar ódio, injúrias, violência ou agressão às minorias religiosas, nem mesmo em nome da liberdade de crença, seja ela religiosa ou não. É a laicidade que nos fortalece a resistir à homofobia como uma das formas mais perversas de perseguição pelo corpo, seja ela proferida em nome de crenças religiosas ou seculares. O Estado laico é quem nos protege da hegemonia moral da maioria. Em matéria de crenças, não há maioria. Há sempre qualquer minoria com igual direito de representação, proteção e participação. É a laicidade que nos protegerá de tentativas escusas de usar a ciência para encobrir práticas homofóbicas, como é o projeto de lei de tratamento psicológico para os fora da norma heterossexual. Ou seja, a laicidade ela anda realmente associada à questão da democracia, né? O Estado laico é quem demarca a fronteira entre religiões e funcionamento do Estado. É a laicidade que nos conforta saber que homofobia não se confunde com liberdade religiosa. O discurso do ódio é abjeto, imoral e discriminatório. Bom, então, resumindo, laicidade é liberdade, igualdade, não discriminação, rejeição ao discurso do ódio e respeito à diversidade. Toda essa construção do que não é o Estado laico foi feito pela Débora Diniz, né? Ela apresentou num seminário e está disponível nesse site, tá? O voador. Pode passar. Aqui são várias fontes de consulta, inclusive o OLE, que é um Observatório da Laicidade da Educação. Vocês vão ficar depois com esse PowerPoint e vocês podem pegar aqui as indicações. Aqui é um pouco da aplicação que a minha ONG, né, da ONG da qual eu pertenço, a gente tentou durante os 3 anos fazer um trabalho sobre laicidade, quando a gente trabalhava para a questão da educação e sexualidade nas escolas, né? E é realmente muito difícil trabalhar essa temática dentro da escola. Então a nossa rede, que é a Rede de Gênero, Educação e Sexualidade, que é uma articulação para promover realmente a educação sexual dentro da escola, ela fez uma campanha dentro do Facebook. E uma campanha para falar aos educadores e aos professores. Pode passar, Sueli. Então, assim, uma das coisas no Facebook, isso para falar para vocês, que para a gente conseguir usar as mídias sociais também para falar desse tema, que é um tema pouco falado, porque muitas vezes as próprias pessoas não estão dominando o que significa, né? Então, nós fizemos uma campanha dentro do Facebook, né, que é a Escola Pública Laica, como primeira foto, né, lá no Face da Rede Regis, e durante 4 meses a gente lançou toda segunda-feira um postzinho falando direto. Você sabia que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o princípio da laicidade do Estado constitui uma pré-condição de liberdade? Então, durante 4 meses, toda segunda-feira saiu um postzinho desse, explicando historicamente como é que a laicidade aconteceu, né? Como é que o Brasil se tornou um Estado laico, e também associando com a questão da sexualidade, gênero, e falando dos direitos sexuais reprodutivos, os direitos à sexualidade. E fomos caminhando e publicamos isso no Face. É uma ideia, né? Pode passar um pouquinho. No Estado laico e democrático, a educação para a sexualidade deve ser diversa e plural, livre de intolerâncias. Ou seja, a gente se baseou em algumas coisas já escritas, né? No Brasil, os cidadãos são livres para escolher exercer qualquer religião, e publicamos dirigida aos professores e educadores que tinham acesso a essa rede.